Trader, sejam todos vocês bem-vindos ao nosso canal. Aqui é o professor Eliel de Souza e na aula de hoje eu quero falar para vocês da importância de aplicar os seus investimentos em ações. Muita gente tem lucrado, tem prosperado nas operações de day trade, como a gente tem alcançado aqui no Alpha Trader através das operações do Mini Índice e dólar. E a pergunta é, o que fazer com o lucro obtido? Uma parte eu aconselho que você se pague, até para servir de motivação. Então, uma margem de 10 a 20% do lucro que você tem obtido nos seus investimentos, é importante que você venha se pagar. A outra parte, o que se deve fazer? Colocar na poupança? Claro que não, a poupança não te traz um retorno a longo prazo satisfatório. Hoje, colocar dinheiro em poupança, na realidade, é perder dinheiro, é deixar que o seu recurso cresça, alavanque e alcance um nível de prosperidade que você precisa para realizar os seus sonhos. Então, qual opção eu posso utilizar? Uma das opções mais incríveis são investimento em papéis das ações das empresas que circulam no principal índice Bovespa. Que empresa eu devo investir? Como eu devo comprar ações? Quais ações eu devo aplicar o meu recurso? E por que elas podem possibilitar um bom retorno a médio, a curto e a longo prazo? O erro de muitas pessoas ao comprarem ações é serem motivados por notícia. Uma empresa solta uma notícia de que tal ação está em crescimento e depois que o pulo do gato passou, as pessoas entram compradas e aí se deparam com a realização daqueles ativos e ao invés de lograrem êxito, acabam logrando prejuízo. Isso é um erro que deve ser evitado. O segundo erro é se posicionar num ativo e não ter uma previsão de saída. Ele tem um ponto de partida, mas não tem de saída. Ele não define o objetivo que ele quer alcançar com aquela ação. Se ele compra R$20, onde ele deve sair? Qual é o objetivo dele? É R$21? É 20,19? É R$30? E até quando eu posso ficar posicionado se ela ficar contrário à minha ordem? É o que nós chamamos de stop. Stop significa dizer que a estratégia que você adotou deu errado. E você deve sair, você não pode, por exemplo, o seu alvo em uma ação é 14%, o seu stop não pode ser 20%. Nunca o stop pode ser maior do que o seu objetivo. Eu sempre falo nas nossas lives que o risco nunca pode ser maior do que o ganho. Um trade, para ser bem sucedido, ele precisa fazer esse gerenciamento de risco e retorno. Seu stop não pode ser caro. Seu objetivo tem que valer a pena o risco daquela entrada. Então, se o seu alvo é 14%, o seu risco tem que ser no máximo de 5% a 6%. Agora, como eu posso enxergar isso? Como analisar isso com segurança? É exatamente isso que nós vamos falar neste aulão. E eu te convido, te desafio a assistir até o final, porque nós vamos olhar tempos gráficos que vão te dar segurança para uma análise perfeita a fim de entrar de uma forma segura ao aplicar o seu dinheiro, o seu recurso em um ativo. Nós vamos trabalhar em tempos gráficos anual, mensal, semanal, diário, tempos de 60 minutos, de 15 minutos. Vamos ver como podemos operar com segurança a médio, a curto, a longo prazo. Como fazer day trade também em ações, que é uma outra maneira muito bacana de operar. E eu tenho certeza que você vai gostar do que você vai ver nesse conteúdo. Se você gostar, dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal e aproveite o máximo daquilo que estamos proporcionando nessa aula. Bons estudos e vamos juntos rumo ao caminho da prosperidade através dos investimentos no mercado financeiro. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Então, pessoal, nós vamos tirar essa tarde de hoje para falar de um assunto assim muito bacana, muito importante para o trader. O trader, claro que ele vai ter alguma questão do mercado
ele vai se especializar mais. Você vai conhecer vários profissionais do mercado, alguns são especialistas em opções, outros são especialistas em scalp, outros são especialistas em ativos, outros em opções, outros em day trade, outros em índice, outros em dólar. Cada um tem uma especialidade. Mas é importante, quem está trabalhando no mercado financeiro e ao conversar com todos vocês, eu percebi que muitos querem se profissionalizar. E a vida de um trader, ela não pode se resumir apenas em índice e dólar. Ele tem que ter uma visão de longo prazo. Tem que pensar naquilo que pode sempre estar trazendo uma semente para ele. Eu lembro de uma palavra de prosperidade que eu ouvi de um pastor africano. Ele falou que Deus deu semente para todo homem. Deus não deu árvore para o homem pronta. Deus deu ao homem semente. Deus não deu um fruto pronto para o homem. Deus deu semente. E qual é a diferença de quem prospera para aquele que não prospera? Qual a diferença daquele que cresce para aquele que não cresce? Se ele recebe a mesma coisa. Se ele colhe a mesma coisa. A diferença é que o que não prospera pega a semente e come ela. O que prospera pega a semente e planta. E colhe mais sementes e colhe mais frutos. E o mercado é isso. Boa tarde, Keila, seja bem-vinda. O mercado é exatamente isso. Você tem semana de colheita. E muita colheita. Você tem semente de abundância. Há um tempo de muita abundância. Agora, o que eu vou fazer com essa colheita? O que eu vou fazer com essa semente? Imagine que você pega aí uma sequência de 2 meses muito positivo no índice. Você lucra lá, teve o mês de junho, por exemplo, nós tivemos 28 mil pontos. Se alguém operou com 5 contratos à risca, fechou o mês 28 mil reais de lucro. É pouco ou é muito um lucro como esse? O que vocês acham? Baita lucro. Exato, você. Pô, o cara colheu 28 mil pontos. O método deu 28 mil pontos para ele no índice. Fantástico. Agora, o que eu vou fazer com esse lucro? Tem pessoas que têm vida curta no mercado, pegam um lucro como esse, saca ele todo, tira ele todo e come. Vai trocar de carro, vai comprar roupa, vai lanchar, vai no McDonald's, vai pedir o iFood para entregar tudo quanto é tipo de comida para ele. Ele não tem aquela visão de longo prazo. Qual é o ideal? Você teve um baita lucro, é importante que você se pague, nem que seja uma taxa, retira para uso pessoal, para motivação. Suponhamos que teve 28 mil de lucro. Você acha que um pagamento a si próprio de 10% é legal? Já que aqui não é a renda principal, é a renda extra da maioria. Você tira 10%, 2.800. Pode ser 20% também, o Jorge. Estamos aqui exemplificando. Você retira uma taxa, deixa 80% lá. Só que esse 80%, o ideal não é você colocar ele todo, esse 80%, no índice ou no dólar. Você deixa uma parte lá para aumentar o poder, para você quer aumentar um pouquinho. Ah, eu quero aumentar mais um contrato. Deixa 5 mil. 5 mil para um contrato. Deixa mais 5 mil. Aí fica ainda lá uns 15 mil sobrando. Semente. O que eu posso fazer com esse 15 mil? Se eu colocar lá na poupança, Valdir, que foi gerente de banco aí, 15 mil na poupança dá um retorno de quanto aí por mês? 0,12? Olha isso. Em reais seria quanto de lucro? 15 mil. 18 reais ao mês. Por ano, daria aí uns 200 reais de lucro por ano. Agora, 15 mil que você tem, você não quer colocar na poupança, não é um bom retorno. Você não vai ter um bom retorno na poupança. Você vai querer deixar 15 mil parado na poupança? Aí entra a importância das ações, porque ela pode te dar um retorno muito maior do que renda fixa, do que fundos e do que a poupança. Imagine 15 mil te rendendo
3% ao mês, o que vocês acham? É um bom rendimento? Fábio disse que sim. E Gilson também acha excelente, 3%. Vai dar 450 ao mês. Olha isso aí. Tá vendo a riqueza da ação? E nas ações isso é possível. Quando você faz uma análise técnica correta, olha o que o Jorge colocou. Exatamente, só não pode comprar as ações e deixar lá como ele fez. Exato. Você pode investir em ações, é importante investir em ações, mas você, quando aplicar nela, você precisa saber quando entrar e quando sair. Então você tem o lucro no índice, você tem o lucro no dólar, foi um mês fenomenal, pega uma parte daquele lucro, vamos aplicar em ações. Seu dinheiro vai continuar crescendo, seu capital vai continuar multiplicando, vai continuar rendendo. Isso em 3, 4, 5 anos, constrói a sua fortuna, aumenta o seu portfólio. Ok? Aumenta. Vai aumentando o seu. Aí vai começando a ganhar volume, vai começando a ganhar fluxo. Professor, por que o senhor não aconselha colocar no índice? O índice, há muita alavancagem. Muitos traders não têm disciplina. Ele ele está lá com capital. Presta atenção, ele está lá com capital. Vou mostrar aqui o gráfico para vocês. Você com capital de 5 mil, você vem aqui e diz, eu vou entrar com 2 contratos. Aqui o método deu compra. Vou entrar com 2 contratos. Você está com capital de 20 mil na conta, aí você olha, pô, o método ontem nos deu 1.600 pontos, correto? Você vem de um dia que ele te dá 1.600 pontos na compra. Você chega no outro dia cheio de confiança, pensando que vai repetir a mesma coisa do dia anterior. A sua confiança cresce, a sua emoção cresce. Aí você está lá com capital não mais de 5, você está com capital de 20 mil. Pô, aquele dia eu com 5 contratos fiz 1.600 pontos. Hoje o método deu compra, vou de novo. Vou colocar aqui 20 contratos. Aí ele desce e nos dá um stop aqui de 400 pontos. Compreende isso? Começando a fazer sentido para vocês? Porque vem na emoção. Aí um stop com 20 contratos, a cada 100 pontos, 20 contratos é R$400. Aí aqui ele leva 400 pontos, R$1.600 de prejuízo. O cara já começa a ficar louco. Aí o método da venda. Na mesma hora que a gente entra vendido, ele sobe mais 400 pontos. Já foi para 3.200 o prejuízo. Aí o cara não aceita. Pô, eu estou com 3 mil, eu tenho que ter uma nova entrada para eu zerar o prejuízo. Vou comprar aqui. Aí anda um pouquinho, daqui a pouco desce de novo mais 200 pontos. Aí ele já perdeu o controle. Quando desce aqui, ele já acha que vira venda. Ele inverte a mão de novo. E quando inverte a mão, sobe de novo. Mais 400 pontos. Aí quando sobe, ele diz, não, agora eu vou comprar. Começa a andar um pouquinho, daqui a pouco desce mais 300 pontos. Você sabe como que ele vai terminar o dia? Com a banca quebrada, sem nenhum centavo. Porque o day trade pode fazer isso, se o cara não tem disciplina e nem equilíbrio emocional e se ele não aceita o stop. Isso pode acontecer. Aí você está com um capital maior, você corre o risco de ser tentado a fazer alavancagem. Eu tenho batido na tecla, começou o mês com 2 contratos, termina o mês com 2 contratos. Começou o mês com 1 contrato, termina o mês com 1 contrato. Para você ter o real entendimento do seu desenvolvimento durante o mês. Aí vai bater os números, vai bater a conta e você vai poder fazer análise do seu operacional no método ou nas suas operações no mercado. Então, quando você colhe o fruto, é importante, aumenta um pouquinho para aumentar um contrato a mais, a outra parte do lucro. Vamos buscar um rendimento a médio prazo, a curto prazo, através das ações. Agora, quando eu devo comprar ações? Olha o que o Valdir falou. Interessante. Conforme conversamos, eu só faço buy and hold se de ações para minha filha, como se estivesse recolhendo INSS. Entendeu? O Emes colocou aqui, eu tenho umas ações, foram para buy and hold, visando os proventos para criar uma renda passiva para complementar minha aposentadoria no futuro. Não, o Emerson, não é errado. A minha pergunta é, já está te dando um resultado positivo? Você está conseguindo
caminhar positivamente com essa estratégia? Então, foi positivo. E isso a longo prazo vai te dar retorno. É isso aí, são estratégias. É uma forma inteligente de se pensar. Então, agora, quando eu vou entrar numa ação, eu não vou tratar aqui de análise fundamentalista, que aí é para um ativo, de você pensar um ativo, começou no começo do ano ao investir na bolsa. Certo, Emerson? Você é um cara que eu gosto de você, que você é centrado. E você tem a visão de longo prazo. Isso é importante para o trader. O trader precisa pensar o seguinte: eu quero investir a médio, curto e longo prazo. A longo prazo, numa ação, eu tenho que pensar não apenas numa análise gráfica. Eu tenho que pensar numa análise também fundamentalista, que vai ver a liquidez da empresa, os processos judiciais. Por exemplo, a Oi, você não pode investir nela a longo prazo. Você pode pegar ela quando ela está dando uma entrada, que você sabe que vai dar uma explosão, há um sinal positivo, entra, colhe e sai. Não fica lá. Andou 3, 4%, vai subir no stop, vai arrochando stop para você não devolver o que você ganhou, ou se houver alguma situação complexa lá, você pula, sai fora. Imagine quem segurou os ativos até o final da empresa do Eike Batista. Como está hoje? Pense nisso. É importante você olhar agora. Para médio prazo e curto prazo, manda para a gente análise gráfica. Porque, não sei se vocês já perceberam, uma vez que você começa a entrar no mercado de ação, a inteligência virtual vende os seus dados. E você vai ter todo dia que você abre o YouTube, abre um site, só vai ter propaganda de mercado financeiro para vocês. Sempre alguém do mercado falando, sempre um analista falando, alguém vendendo um produto, incentivando que você aplique e que tenha uma carteira vitoriosa para vocês. Não sei se vocês já notaram isso. E a partir do momento que você começou a mexer com o mercado, as propagandas que vêm são de ações. Eu recebo mensagem, e-mail, no Instagram, aparece dica, um monte de coisa aí também. Exato. A Empíricos sempre manda alguém comprar ativo, ação e tal. Aí eu lembro, tem um amigo aqui da cidade, falou: professor, eu quero comprar a Goal, vou comprar a Goal. Eu comprei, na realidade falou, eu comprei a Goal. E a Empíricos mandou ele comprar a Goal, aqui está, ó. Falei com ele. Ele mandou você comprar aqui, mandou comprar. Olha aqui no diário. Deve-se comprar quando um ativo perde o topo, perde fundo, sobe, não renova topo, sobe, não renova topo, depois vem um candle de força, fecha abaixo da média de 26, abaixo da média de 9, já estopando os compradores. No segundo dia, renova fundo. Quando ele falou que comprou aqui, porque a Empíricos tinha mandado, eu falei com ele: você entrou depois que o movimento já aconteceu. Falei com ele: bota um stop aqui, ó, em 8,95. Se perder, você não vai perder muito. Como você comprou aqui, você vai perder só 10%. Falou: não, a Empíricos mandou e eu confio na Empíricos. Falei: tá bom. Foi acreditar na Betina, né? Olha o que ele perdeu. Eu fiz essa projeção para ele. Falei: olha, esse ativo vai lá. Ele perdeu 56% do dinheiro dele. Moral da história, ele colocou na Empíricos para poder operar cerca de 50 mil. Perdeu todos os 50 mil dele. Ixi. Em entrada de ações, onde que se deve entrar? Aqui, por exemplo, a entrada, ó. Desceu, interrompeu o movimento de queda, vem um candle de força, faz um pivô, fecha acima das médias, depois a gente vai ver os volumes, que é importante se ver. Olha aqui, entrada tranquila numa ação. Então, quando uma ação faz um movimento desse, você já pega aqui, ó, andou 10%, seu stop que estava aqui, você já tem que subir ele para cá, segurar os 10% de ganho. Imagine que você entra aqui com 10 mil reais, andou 10%, em quantos dias foi aqui, ó? 5 dias. Você pode devolver os R$1.000 ganhos no movimento desse, de ação?
Não, ela te deu 10% em 5 dias. Realiza uma parte, se você quiser continuar no movimento de alta, que ele deu entrada ali, ó. Depois ele faz a correção para continuar subindo. Então realiza uma parte segurando os 10%. Agora ele está em forte tendência. Só que vai ter gente querendo comprar aqui. Aqui ele está em zona de consolidação. Você tem que esperar um recuo para respeitar a média, continuar acima da média de 200 para voltar a ter uma nova entrada. Quem está conseguindo assimilar o que eu estou dizendo aqui? Agora é importante você não colocar o capital só em uma carteira, só em um ativo. É preciso você fazer uma carteira e essa carteira te dá uma margem de compensação. Um ativo vai mais, um outro vem menos e faz um balanço entre os ativos que você está investindo. Suponhamos, você pega uma Goal, você pega uma Oi, você pega um Bradesco, um Banco do Brasil, uma Magazine Luiza, trabalha esse ativo, faz uma carteira. Alguns usam a estratégia da carteira mensal, outros a carteira semanal. Aí vai mais de acordo com o perfil do investidor. Qual é o seu perfil? Eu prefiro mais a carteira mensal, é o que eu prefiro. Fazendo aquilo que eu falei com vocês, andou 10%, eu realizo uma parte, garanto aquele lucro, exatamente, pulverizando esses riscos. Olha o que o Jorge escreve. Então, antes eu não sabia que tinha que analisar gráfico para comprar ações. Comprava através dessas recomendações da corretora e da Empíricos. E é isso, que às vezes eles estão posicionados no ativo e quer puxar mais gente para ver se dá uma arrancada naqueles dias, o Jorge. Então, agora, vocês fazendo mentoria, vocês estudando mercado, pode o melhor analista do mundo recomendar, aí vocês vão fazer a análise gráfica, vai fazer a leitura do pivô, ok? Vai fazer, procurar uma entrada segura, olhar o volume. Ontem, acho que foi o Michel que me recomendou Banesp para eu olhar, comprava pelas notícias. Notícia já é passado. Você quer ver a Oi? A Oi eu fiz a análise técnica dela, mostrei ontem para a galera. Eu vi a entrada aqui, ó, em maio de 2020. Eu estava acompanhando ela quando ela formou isso aqui, ó. Parou, criou um suporte, subiu, batia nessa resistência e voltava. Aí eu tracei a linha, falei, quando fechar acima dessa linha vai dar uma entrada bacana. Aí convidei uma galerinha para entrar, não acreditaram. Olha o quanto que ela deu pra gente, 185%. Aí o que acontece quando ela vai? Um monte de gente entrou aqui. E quando entrou aqui, ela faz isso, ó. Porque já passou do movimento, já passou do pulo do gato. Aí você precisa ter esse olhar. E quando eu falava da Oi, que era o pessoal entrar, os analistas de corretora, não, Oi está falida, Oi está quebrada, ninguém coloca dinheiro na Oi, não, é um mico, é não sei o quê. Mas a análise gráfica não mente. E o stop estava curtíssimo para quem fosse entrar aqui, ó, entendeu? Então a pessoa não acreditou. Aí quando você começa a trabalhar essa questão de análise gráfica, você pode receber recomendação. Os caras podem mandar coisa boa para vocês, mas antes de você entrar, que deve se levar em conta. Primeiro, temos que levar em conta a liquidez do ativo. Tem que traçar o risco e retorno, ô Gilson. Você tem que fazer a mágica. Quanto que o risco e retorno é importante? Se eu estou buscando aqui um alvo de 30%, meu risco tem que ser no máximo 10%, tá? No máximo 10%. Agora, quem está disposto a se expor a esse risco aqui, ó, aqui está um risco nessa entrada da Oi, poderia a gente traçar isso aqui, ó, 30%. Mas olha a projeção desse stop. Eu estou exposto a 30%, mas vou buscar 100%. E ele dá esse 100%, ó, vamos ver quando ele bateu aqui, em 40 dias. A um risco menor, 9%, 30%. Então, é importante colocar. Vamos olhar a Embraer. Um exemplo aqui. Olha esse ativo aqui. Aí o analista amanhã fala para vocês, ó, tem entrada em Embraer em 6,12. O que vocês fariam se mandasse vocês comprar esse ativo? Olha para esse gráfico, dá para comprar? Vamos colocar ele no semanal. Dá para comprar esse ativo?
Eu quero comprar um ativo. Me recomendaram aqui, vamos lá, recomendaram Embraer. Aí eu coloco ele no diário. Isso aqui vocês tudo tem que fazer quando for olhar um ativo de ação. Mesmo assim, eu vou arriscar. Eu quero comprar no suporte. Isso aqui é compra em suporte. Então, se você quer correr esse risco, mesmo assim, o que se deve fazer? Vou entrar aqui no rompimento desse quebra. Coloco o stop abaixo desse suporte. Então, você tem 4% de prejuízo. Se ele repicar, você vai pegar 12%. Teste de média. Às vezes dá certo. Consegue assimilar isso aí? Muita gente recomenda a compra desta forma. Às vezes funciona. Mas para o investidor responsável, ele vai olhar. Não, eu vou esperar uma entrada mais clara. Que entrada mais clara seria? Eu estou aqui com um movimento de 18 dias de queda. Eu vou esperar que ele lateralize, respeite esse suporte. Um próximo candle abra e feche acima. Quando ele fecha acima, interrompendo, forma um pequeno pivô, eu posso entrar e comprar. Porque aqui eu tenho uma entrada mais segura, tenho um stop aqui no fundo como referência e tem alguns alvos aqui bem próximo para buscar. De cara a gente vai ter um alvo aqui, ó, de 9%. Para quem quer ir mais longe, 19%. Agora, comprar porque alguém mandou sem você fazer análise, não. Porque ela pode agora aqui, ó. Você comprar, ela está no movimento de queda. Ela vir renovar fundo, descer ladeira abaixo, que no semanal ela está no suporte, ó. Qual o próximo caminho dela? O próximo caminho dela está aqui, ó. 4,80. Não, ela não vai lá, não. Será? Com um cenário desse aqui que a gente está vendo? Dá para confiar que ela vai subir forte? Quem acredita que ela vai subir forte aí? Só se resolver o problema lá da privatização. Do contrário, forte tendência de queda no semanal, no diário, no mensal, no anual. Então isso vocês devem observar. Um dos gráficos a se olhar, diário, semanal, mensal e anual. E o volume, até que o volume não está ruim não, está 64.229.000. Mas você vê que os volumes são muito baixos. Outro ativo interessante que eu quero mostrar a vocês, BBS 3, do Banco do Estado do Espírito Santo. Chega o analista, fala com vocês, compre BBS 3. Pergunta a vocês, deve-se comprar esse ativo? Ele está barato, está R$5. Possível? É bom comprar ele? Lateralizou. O que vocês veem aqui? Compra ou venda? Olha o cenário dele, ó. Tendência de baixo, abaixo da média de 200, abaixo da média de 26, abaixo da média de 9. Volume financeiro baixíssimo. Sexta-feira, ó, olha o que ele movimentou. 128 mil. Baixíssima liquidez. Muito pequeno, muita pouca movimentação. Então, se um analista manda vocês comprar um ativo desse, você pode ter certeza que vocês vão ficar semanas e anos e meses ele parado aqui. E descendo devagar. Então, não dá para poder entrar. Você tem que olhar o critério do volume. A tendência nele diária. A tendência dele no mês. Olha ele no mês. Já está perdendo a média de 26. Olha a tendência dele na semana. Formando pivô de queda. Esse é o caminho dele, 4,30. Então eu quero investir numa ação, eu preciso olhar ele num contexto geral. No mês aqui, o Daniel, não dá para pensar, filho. Olha o pivô de queda que ele está formando aqui no mês. Já tinha feito uma queda aqui, ó, brusca, no mês de 35%. E aqui perdendo a média de 26. Vai fechar esse mês abaixo da média de 26, formando pivô de queda. Entendeu? Então não dá. No diário ele está aqui baixíssimo, abaixo do IFR. Só 20 dias, 79 dias em queda de 20%. Então não se aplica. Eu quero comprar ação, eu tenho que ver um cenário de oportunidade clara.
Alguma pergunta, pessoal, para a gente continuar aqui? Ô, Léo, e Tube 4, ele estaria numa posição boa para compra? YouTube 4. Olha ele no diário, Fábio. Ele é um ativo forte, é o Banco Itaú, mas ele vem no diário, ó, Tá em queda também. uma tendência de queda. Ele está abaixo da média de 200, abaixo da média de 26 e abaixo da média de 9. Porém, ele para num suporte e respeita 22,40, ó, que outrora era uma resistência. E a partir daqui, quando essa resistência foi vencida, ó, ele pegou uma escalada de 20% de alta. Conseguiu enxergar aí? Uhum. Sim. E você vê que ele vem para exatamente nessa resistência, que agora virou suporte. Se ele permanecer aqui, ó, respeitando esse suporte, uma entrada boa nele, eu não digo que seja no suporte. Mais ou menos aquele desenho que eu fiz no outro ativo que eu estava exemplificando. Ele continua respeitando nos próximos dias. Ó, subir, fechou acima de 23,59, é uma entrada para compra. Você pode comprar com os alvos 8%, resistência anteriores 1%, até a média de 200 períodos, 15% aqui para cima. Com gerenciamento, aí que o Gilson perguntou aquela hora, olha o gerenciamento de risco retorno, o stop nesse fundo, te dando um lucro aí de quase 16%, exposto a um stop de 5% aproximadamente. Então, vale uma entrada sim. Agora aqui, em suporte, que está indefinido, não. Você tem que esperar um candle. Segunda-feira, ele sobe e fecha aqui, sem engatilhar a ordem no rompimento do candle. Entendi. É um ativo que você pode comprar, porque ele está sempre em valor na bolsa. Entendeu? O volume dele, liquidez dele, ó. Tivemos 493 milhões em dia de movimento fraco no mercado. Nesse dia aqui, ó, 2 bilhões, irmão, de movimentação. Você olha ele no mensal, você vê que ele está em teste de suporte com a tendência de alta. Você vê ele no anual, você diminui ele, ó, escalada só de alta, ó. Então é um ativo. Agora, o que você não pode é ficar agarrado com ele. O que acontece com muitos traders? Compra uma ação aqui e não tem um stop para sair. Como você opera índice, no sentido de ter um stop para sair se a operação der errado, da mesma forma são as ações. Se eu entrar aqui para comprar essa ação, eu preciso pensar que se perder esse suporte, ele vai descer 3%, vai testar o próximo suporte. Aí o cara fala, não, ele vai testar esse suporte, eu aguento. Se ele vencer esse suporte, o seu stop que era 3%, seu stop que era 5% vira 8%, mais 3%. Ele vai testar o próximo suporte, mais 8%, já vai ficando 16% e já se torna maior do que o seu alvo. É preciso ter uma entrada, um ponto de partida, mas é preciso ter um ponto de saída. Como identificar uma boa oportunidade? Vou pegar um ativo aqui que eu achei muito interessante, está dando muito lucro na bolsa. Magazine Luiza. Pegamos ela aqui no diário. Olha que ativo, desde março desse ano, retoma uma escalada de alta, ó, e já deu 233%. Pensa que quem comprou aqui está com 233% nessa ação. Ah, eu perdi essa entrada de reversão, que aqui ela deu oportunidade, ó. Como eu posso enxergar uma boa entrada depois de um movimento forte? Que aqui, até aqui nessa linha, ó, deu 100%. Aí o cara pensa, pô, deu 100%, ela não vai continuar subindo, não. Se um ativo está em alta, eu tenho que buscar nele a oportunidade de compra, ainda que ele desça. Então, ela, depois que sobe 100%, cara, natural fazer o que ela fez. Subiu 100% desde aquela escalada, ela corrige 12%,
vem uma sequência aqui de 6 dias de queda, e nesse candle interrompe. Lembra aquele desenhozinho que eu falei? Que precisa enxergar? Para no suporte, vem o candle, interrompe o movimento de queda, aí você tem que esperar fazer o V, ó. E esse candle completa o movimento. Então, nele, você tem uma nova entrada para comprar Magazine Luiza e uma referência de stop. Onde seria o stop de uma entrada aqui? A entrada é no rompimento desse candle, já engatilha a ordem. Onde seria o stop? Você tem um stop mais curto, ó, na base do próprio candle, 6%. Um stop mais longo de 12%. Quem quer o stop do próprio candle da ordem, já tem um alvo determinado. Ó. Bateu o alvo dessa entrada, galera? Olha isso. Entrada correta na ação, dá 18% em 19 dias. Calcula aí, 18% de lucro com 15 mil que você teve de ganho no índice, aplicado numa ação como essa. Faz o cálculo aí, por favor. O cara aqui compraria 300 lotes. Agora, quem quer um stop lá no suporte aqui embaixo, ó, ele vai buscar um alvo de 36%. Olha onde está. Bateu de novo. Vê que aqui quase chega lá. Corrige mais um pouco. Aí, 2.700 em 19 dias. É um baita lucro, não é? Não é um baita rendimento? Aí você perde aquele movimento lá, aquele ponto de entrada. Como eu vou entrar num ativo desse, depois que passou aquela correria toda? Novamente aqui, ó, já fechando sexta-feira, interrompe a queda, sinaliza que vai subir e agora, por fim, mesmo ele esticado, igual está, ele forma o V, ó. Ó. Então, no rompimento desse candle aqui, nós temos compra. E ele próprio pode ser o stop, ó. Perder a base dele e sai fora. Um stop curtíssimo de 4%. Mas olha o alvo. 12%. Você entrou aqui, começou a caminhar, ó. Andou 5%. O que se deve fazer? O stop que está aqui, vem para cá. Não devolve mais os 5% que você conseguiu ou realiza uma parte da ação. Sim, só em lotes. Você olha aqui, ó. O mínimo é 100 lotes. Então você vai, realiza. É aí que você encontra ponto de entrada para um ativo, para uma ação. Agora eu estou mostrando aqui para médio e longo prazo, tá? Curto e médio prazo, não longo. Longo prazo, quando eu falo, é para mais de um ano. Aí vai ter que ter uma análise mais profunda do que essa, que é a análise técnica e gráfica. Vai envolver a análise fundamentalista. Mas agora, professor, eu não tenho, no caso, quem comprar aqui 100 lotes, hoje precisa de 9 mil reais. Porque ele está valendo R$ 90,63. Eu não tenho 9 mil para aplicar em ações. Como eu posso operar ações? Você pode fazer day trade. Vamos ver o day trade desse mesmo ativo? Olha aqui nesse dia, vem uma escalada de queda em 15 minutos. Sempre no 15 minutos é mais seguro para vocês operar. Esse queda interrompe o movimento de queda, faz uma reversão e aqui nós temos o V, o que eu chamo de pivô. Respeitou, formou o pivô e esse aqui fecha acima da referência do pivô e da entrada. O rompimento dele, entrada no dia deu 1,44%. E você não precisa ter 2 mil na conta para operar. R$500 na conta você faz um day trade. Aí você multiplica o lucro. Então calcula aí. 8.800 vezes 1,5%. Quem operou day trade aqui na Magazine Luiza? Em 2 horas ela bateu 3 horas bateu isso aí pra gente. Calcula aí. 8.800 vezes 1,5%. R$132, 100 lotes.
Se você está com 200 lotes, teria fechado em R$ 260. Ela deu entrada aqui também ontem, ó. Interrompeu o movimento de queda, fechou acima da média, cruzou IFR, entrada no rompimento desse candle, deu 2,5%. Quem comprou ela aqui, comprou em 88,90, vamos arredondar, 89, 8.900. Multiplica 8.900 vezes 2,5%, R$ 222, para 100 lotes. Com 200 lotes, 400 e poucos reais de lucro em day trade. A vantagem do day trade de ação é que você não precisa ficar com ela comprometendo seu capital. Você realiza no mesmo dia, faz a alavancagem igual a gente opera índice, igual a gente opera dólar. Ô, Léo, como a gente estava comentando aí no início da aula, eu até fiz algumas simulações aqui de day trade em ações e tal. Tem alguma metodologia para entrada? Ou qual o tipo de análise que eu faria? Por exemplo, ó, nesse dia acho que é o dia 25, né, que está aí, você vê que ele lateraliza na abertura ali, ele dá uma lateralizada tal, e depois explode para cima. Eu usaria aquela técnica do suporte e resistência e entraria no rompimento. Como é que seria? Você pode fazer a técnica do suporte e resistência. Mas nesse critério aqui, vários indicadores. Aquela aula que eu dei para vocês, os melhores indicadores para day trade, se aplica. Vou até deixar o link aqui para a galera, se ainda não assistiu. Isso facilita no movimento aí das ações. E se aplica, já está aqui no chat, tá? Os princípios desses indicadores para day trade em ações são muito fortes. Então, o que você deve olhar no cenário? Como esse aqui não formou pivô, Fábio, você deve olhar o seguinte. O candle fechou acima da média de 200 aqui. Já mudou a tendência. O próximo candle rompeu a máxima do candle que fechou acima da média de 200. Mostrou que a tendência de queda aqui está sendo interrompida. Esse candle fechou acima da média de 26, mas ainda o IFR estava abaixo. Em seguida, um candle rompe a máxima desse candle, mas não deu entrada, porque bateu nessa resistência e parou, e continuou caminhando. Agora, quando chega aqui, você enxerga isso aqui, ó. Fecha acima da resistência, está acima das médias, está cruzando IFR, está cruzando médias, e as médias apontando para cima, entrada certeira. E com stop de referência. Se você entra nele aqui, ele é a sua referência de stop. Ele. Perdeu ele, você sai fora. Ok? Nesse caso eu, assim como no nossa metodologia operacional lá do índice, eu só saio se ele fechar abaixo, ou eu já deixo engatilhado só se ele fechar abaixo. Entendi. Ele vem testar, ó, topos, fundo, e vai continuar a subida. No 15 minutos sempre faz isso. Olha aqui, ó, num cenário como esse, você olha a formação do pivô, não precisa nem de eu desenhar, que já está aqui no gráfico, ó. A entrada é aqui. Formou pivô, fechou acima das médias. Então aqui eu estou tendo um cenário para uma entrada em day trade na ação, que vai me dar aí 1,5% de ganho. Top. Compreendeu aí? Então você tem um cenário, vai olhar para longo prazo, médio prazo, curto prazo, olha o gráfico diário, identifica rompimento de resistência, formação de pivô, volume financeiro, tendência do ativo, liquidez do ativo e pontos estratégicos para você poder fazer a sua entrada. Lateralizou, igual aquele outro cenário lá. Lateralizou. Você espera, fechou acima da média de 9. Vem esse, fecha acima da média de 26 e acima de uma resistência do dia.
Então ele te possibilita uma entrada no rompimento, tendo ele próprio como referência para stop. Fechou abaixo da mínima dele, você sai fora. Você observa que ele dá aí a projeção 3%. Não chegou a dar 3%, mas a entrada dessa compra, Foi na máxima do dia lá. 2,98. Entrada segura. Olha, o Robson escreveu: também estou usando o método para ações e é fenomenal. Show de bola, Robson. Parabéns. Vamos olhar ele no diário. No diário, Daniel, o índice está numa tendência de baixa. Observa que ele renova fundo, mas não renova topos. Continua caminhando abaixo das médias, porém está parando. Suporte muito forte, 95,400. E aqui ele formou um martelinho no diário. Forma um martelinho. Porém, ele no semanal segue firme numa tendência de alta. Pode ser que aqui seja apenas teste de suporte para a retomada da alta do ativo. No mensal, ele está num teste de suporte também. Ó. Topo, fundo e pode voltar para o topo. Mas nos 60 minutos, eu só vejo consolidação. Aqui, ó. Esse cenário aqui é consolidação. Enquanto ele não vencer esse suporte ou essa resistência, claramente nós vamos ficar no cenário de consolidação. Espero que segunda-feira isso seja interrompido. E aí a gente tem que se posicionar de acordo com o que ele vai nos oferecer durante. Como a gente não depende muito desse cenário a longo prazo nele, porque a gente trabalha no 15, e o 15 determina a tendência do dia, não a tendência do mês. Mais alguma pergunta, pessoal, para a gente finalizar? Vamos ao feedback, o que vocês acharam desse tempo nosso aqui hoje? Agregou, ajudou vocês em alguma coisa? Legal. Valeu, Michel, valeu, Keila. Daniel, valeu, Fábio, Valdir, com certeza foi muito bom. Segunda-feira a gente volta com tudo. Emerson escreveu, a aula foi muito boa. Obrigado, Emerson. E bom domingo a todos, né? E vamos voltar segunda, que vem uma onda de gain. Essa sexta foi da maldade. Vamos ver se a segunda vem a segunda da bondade, para finalizar setembro com tudo. Vamos com tudo. Um abração para vocês, pessoal.